A graça e a paz de Cristo, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para trazer uma escola bíblica para você. Estamos aí dando sequência, né? Hoje vamos para a nossa oitava aula, né? A oitava aula, estamos passando já, praticamente em termos de semanas, são 2 meses, né? Aqui estudando esse livro aqui maravilhoso, Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. Conselho você comprar ele, né? Caso você não sabe como comprar, aqui em Itaguaí nós temos uma igreja, né? Que ela fornece isso, igreja de Batista ali de Vila Margarida. Então a gente estamos também em contato com eles e foi ali que eu adquiro esses materiais. Se você quiser, eu faço um intercâmbio para você, não tem problema nenhum. Ok? Vamos lá, hoje vamos para o capítulo 3, na nossa aula 7, aula 8, no capítulo 6, né? E eu vou falar sobre a fase 3 daquele lista de oração, como é que compõe a nossa oração. Bom, hoje vamos falar o tema é como fazer orações dinâmicas de petição. Vamos lá. Chegando agora ao tipo de oração que parece ser mais fácil para a maioria das pessoas. Oração de petição é aquela que fazemos ao trazer uma lista de pedidos a Deus. Não há nada de errado ou egoísta em trazermos nossa necessidade e anseios a Deus. Nosso Pai deseja conhecer seus pedidos e os desejos do seu coração. O Salmo 37, versículo 4, diz: deleita-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. De fato, nosso Deus é um Pai bondoso, gracioso, que gosta de dar coisas boas aos seus filhos. Por isso, o maior sinal de intimidade com Deus é a sua liberdade de dizer-lhe cada desejo e necessidade do seu coração. Se você tem um relacionamento próximo com Deus, você deve falar com Ele a mesma forma que com quem seu amigo mais próximo. Afinal, Ele é o seu amigo, o seu melhor amigo, né? O compartilhamento honesto expressa uma proximidade de uma dependência que é muito agradável a Deus. No entanto, há pontos cruciais a serem lembrados acerca da petição. Os modernos, desesperadamente, precisam aprender como fazer petições que sejam baseadas na Bíblia, centradas na vontade de Deus. Esse é esse é o nosso objetivo principal nesse capítulo. Bom, antes de nós darmos continuidade aqui, é bom te lembrar isso, né? Às vezes as pessoas falam, eu não quero isso, não quero aquilo, eu quero sair, eu quero isso. Esse dia eu estava conversando com a minha prima, e ela está falando sobre o trabalho. Eu falei assim, olha, eu tenho que saber também se esse trabalho, não é, se Deus quer que você fique aí, né? Por mais que seja doloroso, falou que o trabalho é muito sacrificante, exige isso, aquilo, é uma situação meio crítica para ela, mas tem coisas que temos que entender a mente de Deus sobre por que estamos ali, se é para estarmos ali ou não, né? Então, tem coisas na vida, amados, que é difícil você entender na ótica humana, né? Aí tem que buscar a visão de Deus, tem que buscar a intenção de Deus, né? E isso só pode fazer em oração. Não adianta fazer campanha para nada disso aí que não vai adiantar nada, a não ser que essa campanha de oração seja de uma forma de buscar intimidade com Ele. Aí é diferente, é diferente. Então vamos lá. Pedidos temporais se relacionam principalmente em necessidades e preocupações terrenas. Alguns exemplos são um trabalho melhor, um carro novo, cura divina e etc. Porém, se os crentes modernos forem honestos, confessarão que a vasta maioria de suas petições envolve necessidades físicas temporais, enquanto que a questão eterna são esquecidas e deixadas de lado. Entretanto, pedidos concernentes ao reino são os que enfocam a questões eternas. Eu falei, tudo esses pedidos, eles que nós fazemos costumeiramente aí, me dá isso, me dá aquilo, preciso disso, preciso daquilo,
eles são temporais, para acabar aqui na Terra. Porque os pedidos eternos são aqueles que vai envolver o reino de Deus. Isso inclui também você no seu trabalho. Eu estou no trabalho, né? Às vezes ali, né, no trabalho, Deus ele quer realizar algo, quer fazer algo, como já fez comigo em alguns lugares onde eu trabalhei, né? Na sua vizinhança, que eu quero sair desse lugar aqui, eu não gosto, eu não aguento esse lugar. E de repente Deus quer que você fique ali porque tem algo para você fazer naquele lugar, né? E assim sucessivamente que acontece, que deve acontecer conosco. Por isso temos que ter muito cuidado, a gente não entrar numa briga com Deus desnecessariamente. E não vamos perder, é claro, né? Deus ele tem algo determinado. Ninguém vai mudar o que Deus já determinou, né? Tem um texto bíblico que é muito importante, eu posso ler para você aqui, que está em Isaías. Só encontrar Isaías aqui, Isaías, achei Isaías 46. Você pode abrir tua Bíblia também nesse versículo, Isaías 46, e o verso 9 e o verso 10, que diz o seguinte, ó, verso 9 do 46. Lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade. Eu sou Deus, e eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Deus estabeleceu algo para mim e para você que não vai mudar, não vai mudar. Então, por isso a gente precisa. E tem algo que às vezes Deus permite que estejamos. Às vezes não é nem a questão lado, ou questão outro lado, é questão mais pessoal. Deus quer mudar algo dentro de nós. Por exemplo, nós temos o caso de José, né? Vai entender. E será que José, se você estivesse no lugar de José, perdão, eu vou mudar aqui a minha forma de falar, a minha raciocínio. Se você estivesse no lugar de José, o que você pensaria, né? Primeiro, foi vendido pelos irmãos, quase morreu, depois foi vendido pelos irmãos. Depois ele é vendido como escravo no Egito e fica ali na casa de Potifar, e em vez de José olhar ali a situação de uma forma ruim ou mal, José ele aproveitou a oportunidade e começou a fazer o que era bom. Começou a ser um grande. Talvez ele não sabia que ele era um grande administrador. É isso. Ele não sabia que ele era um grande administrador. E Deus queria extrair isso dele. E ele foi. Né, a Bíblia não descreve em nenhum momento de José reclamando de Deus. Ao contrário, ele sempre devotando ao seu Deus, sempre adorando o seu Deus. Depois dali, ele é acusado injustamente de querer atacar a mulher de Faraó, de Potifar, perdão. E ele é preso injustamente. Em vez de reclamar, ele vai lá e o carcereiro acaba colocando as chaves nas mãos de José para administrar o cárcere juntamente com ele. Que coisa interessante, que coisa impressionante. E ele aproveita as oportunidades que é dada a ele. Tudo parece mal, tudo parece ruim para ele. Mas, de repente, ele pega aquele mal, transforma em bem para ele, e ele vive de uma forma bem agradável a poder adorar o Senhor. É aquilo que Paulo falou, tudo que vier a fazer, faça como para o Senhor. Essa é a ideia bíblica para todos nós. E ele acaba que depois sabe a história, depois ele acaba indo sendo o segundo governador do Egito. Então é isso, gente. Tudo que aparentemente seja ruim, pode ser que isso pode transformar em bênção para a gente. Difícil de entender? Concordo contigo, mas faça isso. 3 passos para a poderosa oração de petição. Vamos lá. Ore regularmente, utilizando o fruto do Espírito Santo, e peça a Deus que desenvolva a imagem e a santidade de Cristo dentro de você. Aqui está o segredo, né? É orar utilizando o fruto do Espírito. Então, você vai lá no capítulo 5 de Gálatas, no verso 22 e 23, leia, né, sobre esse fruto do Espírito
e procure entender cada fruto, que são 9 lá registrados. Procure entender para você orar dentro desse fruto do Espírito. Porque a oração só vai ter resultado para nós se estivermos dentro desse fruto do Espírito, registrado em Gálatas. Senão, vai orar, não adianta nada. Lembra de uma coisa, Deus vai orar segundo o teu coração. Deus vai atender você pedir segundo o seu coração. Não esqueça que a prioridade de Deus para a sua vida é o desenvolvimento do caráter e santidade de Cristo em nossa vida. Entendeu? Então, o objetivo de Deus é sempre esse, é a prioridade, que Ele quer desenvolver o caráter, Ele quer desenvolver o caráter, Ele quer desenvolver a santidade de Cristo em sua vida. Somente vamos fazer isso orando no Espírito, com o fruto do Espírito. Portanto, suas petições pessoais devem se relacionar com o desenvolvimento da sua imagem e em sua vida. O que é a imagem de Cristo? O que é a imagem de Cristo e com o que ele se parece na vida de uma pessoa. Aí nós temos aqui Gálatas 5, 22 e 23, que vai falar sobre isso, né? Falar sobre isso. Não vamos aqui adiantar, eu quero falar muito sobre isso. A gente vai falar sobre isso, não. A gente vai tentar desenvolver em poucos minutos aqui, que a aula já está voando, né? Você não pode pedir a vontade de Deus em sua vida, que é a manifestação de cada fruto do Espírito Santo diariamente. Você não pode pedir mais a vontade de Deus na sua vida do que a manifestação de cada parte do fruto do Espírito diariamente. Pedindo cada parte do fruto do Espírito, do fruto em oração, você está orando para que a imagem de Cristo se forme em você. Então, o objetivo da oração, o objetivo do fruto do Espírito é fazer com que você se pareça com Cristo. Nós temos lá no Instituto de Dascalo um curso chamado A Mente de Cristo. Olha, pessoal, esse curso, e nós falamos, eu não lembro qual é a unidade, qual é a aula, mas nós falamos abertamente sobre isso. Você pode ir lá participar do nosso curso lá, ok? Vamos lá. Ao orar utilizando cada parte do fruto do Espírito, você descobrirá que esse processo também se torna uma oportunidade para Deus sondar e limpar sua vida. Por mais que apareça nós estarmos purificados, limpinhos e bem com Deus, né? Às vezes não. Esse é um problema. A gente precisa parar desse orgulho. Isso é um orgulho, né, gente? É um orgulho. Achar que eu estou bem com Deus, né? Se a gente for pensar, ninguém está bem com Deus. Precisamos desenvolver isso mais, né? Desenvolver isso mais. A oração é isso. Nós temos aqui, como orar diariamente pela manifestação do fruto do Espírito. Nós temos aqui alguns exemplos. Eu vou dizer aqui em rápida palavra, que o tempo está passando. Olha só, ele deixou aqui um exemplo aqui sobre como orar diariamente na manifestação do fruto do Espírito. Orando por amor, né? Pai, eu te peço que me encha de um amor, de um profundo amor por ti. Permita que eu te ame com mais paixão e não de forma morna. Por favor, enche-me com o amor poderoso pelas coisas do teu reino. Reveste-me do amor pelas almas e paixão do crescimento de nossa igreja. Quero ter um amor que redunde em serviço em tua casa, em tua causa. Derrama sobre mim um amor desinteressado, um amor compassivo por minha família e por aqueles que encontro todos os dias. Deus, pelo amor do teu Espírito, por favor, enche-me meu coração do teu amor poderoso. Um exemplo aqui, como você poderia orar, tá bom? Caso você queira, né? Tudo aqui é só você me falar comigo aí. Eu gosto muito de conversar no Instagram ou no WhatsApp. Então, nesse caso, se você quer conversar sobre isso, né? Para você ter mais detalhe, vão lá no meu Instagram. Se você tem meu WhatsApp, está me ouvindo, vai diretamente no meu WhatsApp. Você crê que Deus responderia às orações que eu escrevi acima? Claro que responderia, né? É claro que responderia, com certeza, né? Com certeza. Outra grande vantagem de orar utilizando as partes do fruto do Espírito
é o fato de que Deus usa traços de caráter contido nessas palavras para imediatamente corrigir seus filhos. Ao orar cada parte do fruto, eu paro e peço a Deus que me mostre como aquele traço de caráter não está presente na minha vida. Aí eu vou pedir ao Senhor para sondar meu coração, né? Sondar meu coração. Senhor, sonda meu coração, me ajuda a entender se eu estou dentro da sua vontade, né? Não é a vontade para a minha vida, não, da vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é absoluta. Ela é absoluta, não tem específico que é para a minha vida, para a vida do outro, não, é para específico. Vamos lá. Você está começando a entender como Deus pode usar o fruto do Espírito Santo para guiá-lo em suas petições pessoais e as suas petições pessoais e em sua purificação? Mas, leitor, eu quero lhe garantir uma coisa. Se você pedir a Deus para sondá-lo com relação a cada parte do fruto, você ouvirá sua voz e ele vai fazer uma profunda purificação em sua vida. Esse tipo de oração é a essência do discipulado e crescimento espiritual. Ele nos leva à busca da santidade de Deus. Tudo que Deus quer é nos levar à santidade. A santidade é um processo. Nós temos até uma aula passada aí, Retorno à Santidade. Você entra na playlist aí, você vai ver essa aula, né? O livro não está aqui comigo, né? Mas uma coisa magnífica. É só você estudar também sobre esse livro lá. Olá, eu quero afirmar definitivamente que você não tem que orar todas as partes do fruto do Espírito todos os dias. Embora isso seja perfeitamente possível, né? Mas você pode se concentrar em uma ou duas partes para cada dia. Parte cada dia. O modelo pode variar. O importante é que suas petições tenham um enfoque maior na santidade pessoal e menor nas necessidades temporais. Então, quando a gente se foca muito nas questões temporais, esse é talvez o problema hoje. As nossas petições estão muito focadas nas questões pessoais. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Esquecemos de algo muito importante, é orar sobre a minha vida, né? Dentro de mim, pedir Deus para poder transformar a minha vida. E até creio que quando nós fazemos isso, as demais temporais vão vir espontaneamente, sem que você precise fazer muito esforço, né? Talvez aquilo que você pede tanto para Deus arrumar na sua vida seja apenas um pretexto de Deus, para você entender que isso não é importante, mais do que buscar a santidade, buscar a purificação da sua vida, né? Precisamos fazer isso. Vamos lá. Aqui nós temos alguns modelos a partir da alegria. Nós já falamos sobre o amor, né? Vamos falar agora sobre alegria. Ó, alegria. O Senhor, eu creio que tu pode me encher da alegria sobrenatural, que é indescritível, cheia de glória. Mostra-me como tenho falhado, me regozijo, me dá louvor a todo tempo. Aí fala sobre a paz. Senhor, eu confio que vais me encher com a tua paz, a perfeita paz, que exerce todo entendimento e guarda no coração a minha mente. Mostra-me o que eu tenho escolhido temer e me consumir cada vez mais em confiar em ti. Paciência. Senhor, creio que serei cheio de poderosa capacidade de esperar no Senhor, calmamente. Enfrentarei a dificuldade. De que maneiras eu tenho sido impaciente reclamando, Senhor? Amabilidade. Senhor, eu creio que tu podes me encher uma boa e graciosa atitude de relação aos outros. É, Mostra-me como eu tenho sido rude e cruel. Olha só, são exemplos de oração, tá, mano? Estou lendo aqui só, tá? Bondade. Senhor, eu creio que tu podes me encher com atitude generosa que me dá, a de quem está sempre buscando maneiras de ajudar os outros. Porque, por favor, mostra-me que eu tenho sido egoísta e desatento em relação à necessidade alheias. Olha só. Agora, fé. Eu confio que o Senhor pode me encher do poder que move as montanhas. Faz-me constantemente firmes na fé. Senhor, mostra-me como eu tenho duvidado de Ti. Exemplos. Agora, mansidão. Senhor, enche-me com humildade
e quebrantamentos genuínos e com um espírito que de arrependido e obediente. Mostra-me como eu tenho sido arrogante, orgulhoso ou rebelde. Olha só, sou um tio, tá vendo aqui? Como que muda as coisas, as petições. Estou falando de petições dentro do fruto do Espírito. Temos a última que é domínio próprio. Senhor, por favor, enche-me com temperança e disciplina. Por favor, mostra-me como eu tenho sido indisciplinado, descuidado, ou indulgente, ou em qualquer área da minha vida. Então, tá aqui os exemplos que é bom que você tenha eles, que você ore em cima deles, ok? Então, faça uma pesquisa sobre o fruto do Espírito e ore em cima disso, ok? O ponto aqui. Também temos aqui, orar regularmente através das bem-aventuranças e peça que Deus molde você e que apresente essas características. Também temos lá no curso, no Instituto de Dascalo, dentro do curso Mente de Cristo, nós também falamos sobre as bem-aventuranças, que também faz parte da oração. Senhor, faz-me ser humilde. Senhor, faz-me ser misericordioso. Senhor, me ajuda a ser pacífico. Me ajuda, Senhor, a ter fome da sua palavra e assim por diante. Podemos orar assim também, tá? Você vai lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 1 a 10, e você vai ver tudo isso aí, ok? Orar segundo a vontade de Deus nos dá uma incrível confiança por causa da promessa de 1 João, capítulo 5, verso 14 e 15, que diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Se sabermos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabendo que temos o que dele pedimos. Não há não há como errar utilizando a palavra de Deus na oração. Não tem como, né? Você orou de acordo com a Escritura Sagrada, orou segundo a palavra de Deus, irmãos, as coisas vão fluir. Tenha certeza absoluta disso. Né? Não que a gente vai esquecer as coisas temporais, né? Mas que a prioridade da nossa oração deve sempre ser essa: orar dentro da vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? Moldar o nosso interior, nos levar à santidade, nos levar ao quebrantamento, nos levar mais próximo dele. Fazendo isso, e somente orando, que nós explicamos aqui, é que você vai conseguir isso. Outra vez, eu repito, que você não tem que orar as bem-aventuranças todos os dias. Deixe que Deus dirija o seu modelo particular de oração. Deixa. Ore, pedindo o Espírito Santo para te levar à oração. Outro ponto. Ore regularmente através de outros traços de caráter contidos nas Escrituras, além do fruto do Espírito das bem-aventuranças. Vamos lá. Ao me dirigir à oração pessoal, Deus tem me dado várias palavras que retratam traços de caráter nas quais eu concentro minhas orações e reflexões diárias. Exemplo das palavras-chave. Vamos lá. Unção, poder e plenitude do Espírito Santo. Pedir a ele isso. Também, humildade, quebrantamento genuíno. Outra, pedir a ele zelo, diligência espiritual. A outra, pedir sabedoria e discernimento. Pedir imobilidade, pedir firmeza, pedir sobriedade espiritual. Sobriedade espiritual, isso está sóbrio espiritualmente falando. Pedir paixão e fervor espiritual. Pedir espírito de adoração genuíno. Senhor, dá-me um espírito de oração genuíno. Senhor, não me deixe enganar com o meu louvor, com a minha adoração. Mais ou menos isso. Também, pedir pureza de motivos, Senhor. Que não me deixe eu pedir algo egoísta. Não me deixe pedir algo somente para o meu bel prazer. Teve isso. Também pedir a mente ágil, Senhor, dá-me uma sabedoria, faz eu entender mais a sua palavra. Então, isso que eu preciso orar também, gente. Eu não entendo a palavra de Deus, eu ouço tudo. Então peça ao Senhor para abrir a nossa mente, uma mente ágil. Eu preciso entender o que o Senhor está falando comigo. Outra, pedir o espírito de revelação e entendimento.
E quando fala em revelação, é revelação da palavra de Deus também, é porque ela quer se apresentar a nós, ela quer se revelar a nós. Só ler ela não adianta, tem que ter revelação. Outra, pedir ousadia e autoridade espiritual. E por última, pedir proteção espiritual contra o pecado. Eu mesmo, Satanás e o mundo, até para pedir contra você mesmo. Senhor, me protege de mim mesmo, Senhor. Eu não confio em mim, Senhor. Mas, pastor, vou orar para Deus me livrar de mim? Mano. Lê. Eu já falei. Se você ler o capítulo 7, o capítulo de Romanos, você vai entender o que eu estou falando aqui. Ok? Só você ler lá. Vou terminar já. Mas é interessante isso, é muito importante, amados. Quando não é somente orar para Deus nos livrar do pecado, de Satanás, do mundo. Eu também. Eu estou no mesmo problema também. Vamos lá. Quando você ler as Escrituras e gasta um tempo significativo com Deus, Ele lhe revelará palavras que descrevem traços de caráter para serem usadas nas suas petições pessoais. Aqui chegou um ponto que eu vivo falando constantemente. Eu tenho enviado para esse canal aqui, todos os dias, uma mensagem diária. Que muitos poucos não têm, somente alguns poucozinhos que têm visto e acompanhado conosco aí. Não é um problema para mim, amado. Eu vou dizer sempre, eu não tenho problema nenhum em ter uma visualização ou não ter nenhuma. Eu não tenho problema comigo. Eu estou fazendo o meu papel, o meu trabalho é alertar, é ajudar as pessoas a ter um devocional diariamente com ele. Agora, não querem fazer, não querem participar, não é problema meu. Se você faz em outros meios, tudo bem, né? Tudo bem. Eu estou aqui, mas eu estou fazendo a minha parte em poder ajudar. Então, como é que eu vou ter palavras para orar se eu não participo de devocional? Muito menos ler a Bíblia, né? Muito menos ler a Bíblia. E muito menos leva a Bíblia para a igreja. Nem leva a Bíblia para a igreja. Né? Então, aí leva o celular, agora inventaram que esse negócio de celular aí, de levar para a igreja. Gente, por favor, se você não tem um pouco de consciência com Deus, se você tem um pouco de consciência com si mesmo e com Deus, você não usa celular nem para ler Bíblia dentro da igreja. A não ser para tirar algumas fotos depois, ou para filmar uma mensagem para que você quer levar para alguém depois. Aí tudo bem. Mas colocar off, para ninguém saber. Mas ler Bíblia em celular, gente, vamos usar. Né? Hoje em dia tem Bíblias boas aí para você ler. Né? Vamos ler a Bíblia, vamos pegar o papel, vamos pegar o apopar. Né? Se nós ficar lendo Bíblia em celular, com tudo virtual, nem livro eu gosto de virtual. Tem alguns livros aqui virtual que eu particularmente eu dou mais prioridade ao livro, o livro aqui do que virtual. Um dia eu comprei um livro para o camarada, mas ele só falou que podia mandar para mim um livro pelo preço que estava, talvez ele não tinha nem o livro na gráfica, e me mandou virtual. Disse, tudo bem, está aqui, eu já baixei ele aqui, e peço a Deus que me dê graça, porque é um livro muito bom, ou pelo menos o tema deve ser muito bom, para eu poder. Aí eu estou precisando comprar aí um aparelho, um tablet ou qualquer coisa, para poder ler esses livros, né? Ler esses livros também. Mas eu não pude ainda não, mas eu vou comprar. Vamos terminar? Uma palavra final sobre petição. Cristãos modernos precisam desesperadamente crescer em suas orações de petição. Muitos estão fazendo petições em suas orações pessoais que são mais ligadas a questões temporais do que eternas. Nós, frequentemente, tratamos Deus mais como um papai Noel do que como um Deus soberano que deseja, acima de tudo, moldar-nos à imagem de Cristo. Lembre-se de que o serviço e o crescimento espiritual verdadeiros não excederão a profundidade de suas petições pessoais. E se suas petições são breves, temporais, gerais, seu crescimento espiritual será muito limitado. A maioria dos crentes está fazendo petições que são muito genéricas.
não devemos nunca esquecer da importância das orações específicas. Até que as orações se tornem bíblicas e específicas, elas têm pouco poder. Meu amigo, se você permite que Deus faça suas petições específicas de acordo com a sua vontade, você experimentará um crescimento que nunca imaginou. Agora, uma palavra de encorajamento. Não se desanime ou fique assoberbado com o que você leu. Deus vai guiar você uma maturidade de oração, na oração, e o Espírito Santo é um excelente professor. Tudo que você tem que fazer é se familiarizar com esses princípios básicos de oração e dar a Deus um tempo significativo de oração diariamente. Bom, vamos aqui para terminar. Então, nós precisamos tirar um tempo para Deus. Vamos parar de ser Marta, vamos ser mais Maria. Vamos tirar um tempo para Deus, mas não tira aquele tempo de cansaço, não. Trabalha o dia todo, quando chega à noite, aí vai ler a Bíblia. É claro, irmão, não vai ler a Bíblia. Eu não vou entender nada da Bíblia. Cara, ele não vai entender, mano. Está dando o resto para Deus. Tem que dar o melhor para Deus. O seu tempo melhor para Ele. Nós temos mais tempo, sabe? Para poder ver tantas coisas que não vão lhe dar nenhum crescimento e perdemos de dar um tempo por aquilo que vai nos fornecer crescimento. Tá bom? Vamos terminar aqui com nossas perguntas para discussão e reflexão. Então, vamos lá. Presta atenção. Se você quer anotar, é só dar pausa depois, porque eu não posso parar aqui, né? A primeira. Em suas próprias palavras, descreva a diferença entre petições centradas nas coisas temporais e no reino. Tá bom? Segundo, por que você pensa que as petições orientadas pelo reino têm maior impacto do que as petições temporais? Terceiro, de que maneira você pode orar utilizando o fruto do Espírito a fim de que seja moldado à imagem de Cristo? De que maneira você pode fazer isso? E a última, por que é mais importante orar por qualidade de caráter do que meramente por necessidade de conforto materiais? Falei muito sobre isso, espero que você responda sobre isso, ok? Deus te abençoe, amado. Semana que vem vamos dar sequência à nossa aula, uma aula 9, e eu tenho certeza que Deus tem muitas coisas boas para nos ensinar ainda nesse livro aqui que é magnífico. Repito, se quiser, é só me informar que estaremos às ordens para você. Deus te abençoe. Até domingo que vem, para mais uma escola bíblica para você, com um livro com o tema Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. Graça e paz.